Sejam todos muito bem-vindos para este 15º encontro do programa Falando sobre Rotary. Meu nome é Carlos Augusto Bácaro, do Distrito 4590. Juntos na coordenação e organização deste programa estão Roberta Lopes de Moraes, governadora 2015-16 do Distrito 4590, e Júlio Lócio, governador 2006-2007 do Distrito 4490. Este é um novo canal de comunicação que conecta as lideranças rotárias e os rotarianos, rotaractianos, interactianos e também as casas da amizade de uma forma prática e acessível, através da videoconferência, que utiliza um canal de 2 vias, no qual os participantes podem falar e ver, ouvir e serem vistos. Os participantes podem se conectar facilmente de onde estiverem, pelo celular, tablet ou computador. Ao ingressar na reunião, procure sempre um lugar silencioso e livre de interferências. Aproveito também para solicitar para que todos permaneçam o tempo todo com os microfones desligados e mantenham suas câmeras ligadas. Assim, podemos interagir de uma forma diferente com todos os presentes. Esse encontro está sendo transmitido também ao vivo pelo Facebook, através da página Ligados no Rotary. E a gravação, você pode rever essas entrevistas e todas as outras entrevistas que nós fizemos também pelo YouTube, no canal Falando sobre o Rotary. Então, se você gostou, se você achou que tem um conteúdo de valor nesse programa, repasse para os seus companheiros, para seus amigos ou para a família rotária. E acesse o nosso canal do YouTube, lá deixe a sua inscrição e o seu gostei lá, tá ok? Lembrando também que a interação com os convidados, as perguntas orais ou por escrito, somente podem ser feitas por quem estiver na sala de reunião do aplicativo Zoom Meetings. Então, quem estiver agora assistindo a gente pelo Facebook, você pode se conectar facilmente pelo link que está aí no própria copy do Facebook e entrar na reunião e participar com as suas perguntas também. E o assunto do programa de hoje é inovando para alavancar o desenvolvimento do quadro associativo. E os convidados de hoje são Washington Calado Barbosa, governador 2019-2020 do Distrito 4440. Uma liderança que conecta o Rotary com o mundo e que é pura inspiração. E também o rotariano Levi Madeira, do Rotary Clube de Fortaleza Dunas, do Distrito 4490. Um rotariano que é pura motivação quando se trata de DQA. Nesses programas, via Zoom Meetings, todos podem participar. E a participação dos presentes ocorrerá de 2 maneiras, conforme já demonstrado nos slides antes do início desta reunião, que são: a primeira maneira é com perguntas escritas através do chat. As perguntas devem ser direcionadas no chat privado para a governadora Roberta, que fará a mediação. E a segunda maneira é através de perguntas orais, onde eu estarei fazendo a mediação e liberando os microfones aos interessados que levantarem a mão, aquela mão azulzinha, através do aplicativo Zoom. Lembrando que fiquem tranquilos, levante a mão que no momento oportuno nós vamos liberar e te chamar para fazer a sua colocação. Lembrando que as perguntas devem se ater ao assunto de hoje. Então, para darmos o nosso início, passo a palavra ao nosso querido governador Júlio Lócio. É com você, Júlio. Meu querido amigo Carlos, em nome de quem eu quero saudar todos os homens que participam desse nosso evento, e quero saudar também a minha amiga Roberta, que, como sempre, em nome dela, eu cumprimento a beleza da mulher que participa conosco de todas as maneiras no Falando sobre Rotary. Gente, nós somos treinados em Rotary, enquanto agente líder, em 2 vetores: quadro associativo e Fundação Rotário. E, evidentemente, apareceu uma nova figura, que é a imagem pública, que é para dar transparência ao trabalho desses 2 grandes vetores do Rotary.
E veja bem, a nossa preocupação com o quadro associativo é muito grande, porque o quadro associativo são os obreiros. E veja bem, há 25 anos nós estamos nos mantendo no 1.200.000. 1.200.000, 1.200.000. Então, o que é que está acontecendo? Nesses mesmos 25 anos saíram 1.500.000 associados, ou seja, nós estamos com a caixa d'água furada. Então, nós precisamos de duas coisas, colocar água e tampar os buracos. Então, nós não podíamos escolher pessoas melhores para falar sobre isso. Primeiro, nós vamos ouvir o governador Washington Calado, que veio aqui para falar, diga-se de passagem. E vai falar bem, e muito bem, porque o Washington está com uma estratégia motivadora muito bacana, que ele vai nos mostrar qual é, e é uma estratégia que ela tem dois pontos muito importantes na sua exploração, que são os 115 anos do Rotary e 115 associados. Então, vocês vão ver como está trabalhando o nosso amigo Washington. A segunda pessoa, o segundo convidado, é o meu oftalmologista. Aliás, hoje eu sou mais da filha dele, eu passei para a filha dele, que ele me deu a oportunidade de ser tratado pela filha dele, que é também uma brilhante oftalmologista. Então, eu tenho a satisfação e o prazer de ser tratado pela filha sob a supervisão do pai, apesar de ela não precisar. A menina é altamente competente. Obrigado, minha amiga querida Ingrid, doutora Ingrid. O Levi é um daqueles rotarianos exemplo no nosso distrito. Conheço o Levi há mais de 20 anos, o adentramos do Rotary quase junto, e o Levi tem um trabalho bonito na área de oftalmologia, inclusive nós temos até uma brincadeira junto, que nós criamos 2 projetos, e esse projeto iam ter um slogan chamado Olho por Olho, Dente por Dente. Mais tarde vocês vão saber o que seria o olho por olho. E o Levi é uma pessoa que foi altamente produtiva para o nosso distrito. O Levi, enquanto presidente do quadro associativo, o Levi pegou esse distrito com 1.800 sócios e levou para 2.040, 41 associados. Então, ele tem uma história para contar e hoje nós vamos ter a oportunidade de ouvir 2 pessoas contando uma história do agora, que é uma história de sucesso, que é a história do Washington. E o Washington não vai ficar calado, apesar dele ser o Washington calado. E como o Levi Madeira tem que vir para bater, Levi, para bater de pau nas pessoas para que elas se motivem e salvem os distritos do Brasil, chegando a um número de associados maiores. Minha primeira pergunta, o meu caro Carlos, se me permite, eu fiquei meio empolgado, a minha primeira pergunta vai para o Washington. E, Washington, a minha pergunta vai ser igual para vocês dois. A minha primeira pergunta é uma pergunta exatamente igual. Eu queria saber de vocês dois, e já fica essa pergunta também para o Levi, que ele responderá depois do primeiro grupo. No segundo grupo, são as perguntas do Levi. Então, para você, Washington, a pergunta quais são as estratégias que você tem usado em relação ao seu objetivo, que são os 115 associados daqui para frente, como um presente aos 15 anos do Rotary. Eu queria que você explicasse também o que seria os 115. E, além de ser o que seria os 115, você dizer quais as estratégias que você está usando para conseguir isso, e depois nós vamos medir, consequentemente, o sucesso dessas suas estratégias. A palavra é sua, Washington. Boa tarde, companheiros. Meu nome é Washington Calado Barbosa, associado ao Rotary Clube de Castro, distrito 4.440. Minha classificação é Indústria de Limpeza e Atual Gestão, governador do distrito. Em nome do nosso companheiro Júlio, cumprimentar todos os nossos companheiros que estão presentes aqui, falando sobre Rotary. E realmente essa estratégia do Rotary 115 anos, nós usamos essa estratégia no ano rotário do nosso companheiro Fernando César do Molim, em 2017 e 2018,
onde uma forma de motivar o clube naquele momento que estava em decadência, os clubes perdendo muitos associados, nós criamos uma campanha, Desafio Rotary, naquele ano, acho que foi 113 anos, 113 associados. Nesse ano Rotary, nós já estamos com 104 companheiros e lançamos essa estratégia, porque muitas vezes, muitos presidentes acabam se acomodando, né, quando chega no meio da gestão e espera chegar até o final. Estive agora, quinta-feira, na cidade de Cuiabá, juntamente com o nosso companheiro José Eustáquio, ele fez uma pergunta para mim. Companheiro Washington, você já andou 72 mil quilômetros, visitou mais de 90 clubes, e agora vai descansar, pensar na conferência? Aí eu fiz uma resposta que eu acabei de falar hoje no Gates, aqui na cidade de Cuiabá, a companheira Brígida, e todos estavam presentes. Eu falei, companheiro Eustáquio, agora que eu vou ligar o turbo. Porque esses 8 meses foi de viagem, foi só, enfim, agora esses 4 meses vai ser dedicado realmente à expansão, realmente através da imagem pública, dar vida aos grandes projetos de Rotary que foi desenvolvido nesse ano Rotary. Aqui no Distrito 4.440, nesses 8 meses de gestão, através da conexão com o setor público, judiciário, nós conseguimos mais de 10 milhões em projetos executados. Então, através da imagem pública, vida esses projetos, o Rotary ficou um objeto de desejo nos municípios ainda que não possuem Rotary. E com isso, nós já fundamos 2 clubes e agora, para segunda-feira, temos mais 2 clubes a ser fundados, que é o Denise e o Rotary Clube, deixa eu lembrar agora, de Pochorel. E agora a nossa meta, a cada 2 meses, todo mês vamos fundar mais 2 clubes. Então, a nossa meta daqui para o final, ainda se Deus quiser, mais 10 clubes, fora os 4 que foram fundados, e fora os satélites que realmente mostrou para o Distrito 4.440, já temos mais de 24 satélites, tanto é que nós recebemos 2 títulos de Paulo Viriato, no ano Rotary do nosso governador Eduardo Gomes, lá de Tangará, onde fundamos mais de 16 clubes naquela gestão, e depois, no ano Rotary, do nosso companheiro Fernando César Domonique, fundamos 10 clubes. E a nossa meta para esse ano seria 20 clubes, mas o ano está curto, mas nós vamos tentar dar o nosso melhor. Como é a sua estratégia? A estratégia é que a cada clube, nós vamos colocar um ranking, né, dos 10 clubes, 10 presidentes que mais colaborarem para esse projeto dos 115 anos, colocando mais a comemorando a data magna do nosso dia 23 de fevereiro, nós vamos premiar na nossa conferência uma comenda, né, do Rotary 115 anos. E com isso eu tenho certeza que nós vamos alcançar muito mais de 115 novos associados. Com isso, tirou todo mundo da zona de conforto e todos os clubes de Mato Grosso, mais de 90 clubes, todos estão imbuídos em trazer novas pessoas para a nossa instituição. Obrigado. Eu passo a palavra, então, para a nossa governadora Roberta. Ela vai fazer a pergunta ao Washington. E depois, o seu marido, o meu amigo Carlos. Governador Washington, boa tarde a todos os presentes. Um prazer enorme tê-lo aqui. Estava sendo muito aguardado. Tenho acompanhado o seu ano rotário, mesmo antes dele ter começado. E um diferencial que eu tenho visto na sua pessoa é a motivação, é a empolgação, é fazer com amor. É aquela dedicação que realmente a gente vê a pessoa envolvida, é muito mais que envolvimento, é comprometimento, né? E eu, recentemente, numa de suas falas, vi você colocando que estava conversando com sua equipe, deixando claro que o ano rotário não acaba não na conferência. Tem muito gasto pela frente. Qual é o seu objetivo para chegar até o último dia de junho, pelo ritmo do teu ano rotário? Companheira Roberta, realmente é uma paixão fazer parte da instituição, né? Nós estamos aqui, não nossas visitas oficiais, mas continuamos em visita, né, com esse projeto do Rotary 115 anos. Todos os nossos governadores assistentes, os 17 estão envolvidos também nesse grande projeto. O papel de governador, no caso, nesse momento, eu estou como governador, mas o cargo não é meu, eu vou passar o bastão para a nossa companheira Brígida. Então, nossa intenção realmente é alavancar o nosso distrito, fortalecer, sim, tanto a imagem pública, o DQA, porque percebemos realmente que é através do DQA que a gente podemos potencializar a Fundação Rotary e outros meios, enfim, onde não possui Rotary. E assim, uma coisa que eu percebo, uma dificuldade muito grande, acho que em todos os distritos, porque muitas vezes é muito fácil falar em trazer novos companheiros, mas nós temos que ser exemplo. Nós, tem partido nosso, principalmente dos governadores. Então, eu, graças a Deus, todos os anos,
eu indico no meu clube 3, 4, mesmo fora do clube, fora de casa, mas eu estou participando das nossas reuniões sempre que eu posso, no Clube Casa. Eu tive indicação e na próxima semana estarei dando posse ao meu afiliado esse ano rotário, o companheiro Erni, esposa da minha afiliada, que vai ser a próxima presidente, a companheira Rosane. Então, nós temos esse exemplo, principalmente os governadores. Então, eu fico muito triste quando eu visito um clube de governador e aquele clube com 10, com 8. Então, assim, realmente, nós, governadores, nós temos que fazer o papel do mentor. Tanto é que eu vou lançar depois de terminar essa campanha, uma nova campanha, que é Meu Governador, Meu Mentor. Então, para que cada governador faça indicações de novos associados, para servir de exemplo para os outros companheiros, para que os companheiros possam também seguir esse exemplo do verdadeiro mentor e fazer a diferença. Então, muitas vezes eu vejo assim que tem muitas pessoas que têm a vontade de entrar no Rotary, mas não recebeu o convite. Filho de governador do Lions. Estive na posse da governadora Cláudia, aqui em Mato Grosso, e aonde 3 governadores de São Paulo me perguntaram: Washington, você é filho de governador do Lions, você foi do Léo Clube, e por que você não veio ser governador do Lions em vez do Rotary? Eu falei: eu não fui porque eu não fui convidado. Então, como que a pessoa vai entrar no Rotary se ele não foi convidado? Então, eu gostaria, assim, que os presidentes, os companheiros que estão nos assistindo, eu tenho certeza que você tem um amigo, tem uma pessoa que tem um perfil de serviço, deve fazer parte dessa instituição. Eu tenho certeza que quando ele vir perceber que o clube é um clube de bons companheiros, de muito companheirismo, de grandes projetos, eu tenho certeza que ele vai se engajar nesse clube e vai fazer a diferença na sua comunidade. Mas aí, a partir, primeiramente, dos governadores, dos clubes e dos nossos presidentes, que eu falo que é a ponta da lança. Nossa, governador Rocha, você realmente colocou um ponto que nós vamos ter, em breve, a Regoesp, né, aqui do Estado de São Paulo. E sabe que uma das pautas de um debate que acontecerá no sábado será exatamente o papel do ex-governador, essa questão aí da mentoria. E eu lembro que recentemente você lançou um vídeo colocando um pouco desse desafio que você já antecipou essa necessidade, né? Isso é muito importante, vai fazer a diferença. Washington, deixa eu agora fazer a minha colocação, né? Muito bacana, muito brilhante o seu trabalho. A gente tem também, né, como a Roberta disse, nós acompanhamos a sua trajetória aí como governador. E muito bacana essa questão desse aumento do quadro associativo. E o que tem sido feito? Qual a sua recomendação para o distrito, para os presidentes, para os rotarianos, para manter os rotarianos já conquistados, né? O que vocês têm feito para engajar o que tem sido comentado, o que tem sido pedido para engajar, para manter o associado no clube? É complicado. Para manter, realmente, a pessoa, quando entra numa instituição, ele tem que ser muito bem recebido. Eu falo que os novos associados são as pessoas mais importantes para mim do que as pessoas mais, assim, de tempo de Rotary, né? Porque eu acho que no Rotary está acontecendo o inverso. As pessoas acham que quanto mais tempo de Rotary, acham que nós temos que ser servidos. E não é por aí. Nós temos que servir. Então, quanto mais tempo de Rotary, quanto mais o cargo que você ocupou dentro da instituição, eu acho que mais nós temos que buscar realmente dar abertura e receber bem esses nossos convidados, engajando eles em projetos, apoiando as ideias de cada um deles. Eu falo porque eu entrei num clube de 62 anos, Rotary Clube Cáceres. E tenho muita dificuldade, eu tenho minhas costas todas marcadas com cicatrizes de paulada que eu tomei naquele clube, meu clube de paixão, que é o clube que eu represento hoje em todo o Brasil e no mundo. Mas porque tinha pessoas de muito tempo de Rotary, pessoas essas que achavam que era dono da instituição. E o que nós fizemos? Mostramos através do serviço que poderia ser mudar. Então, assim, a partir do momento que você se despide de todo tipo de vaidade, realmente busca o servir, as pessoas começam a se espelhar, começam a ter você como mentor de Rotary e começa a realmente desenvolver projeto. Vou dar um exemplo rápido. Quando eu entrei no clube, meu clube doava 22 cadeiras de roda por ano. Esse era o projeto daquele clube. Hoje, no ano passado, nós doamos 800 cadeiras de roda. O ano passado, nós colocamos 12 academias da primeira idade. Nesse ano, colocamos 13 parquinhos para as crianças, em vez de ficar só no eletrônico, ficar trabalhando, buscando realmente ter acesso com outras crianças. Então, assim, tem mais de 10 grandes projetos. Então, essas pessoas, quando entram no nosso clube, eles engajam em um projeto e participam e começam dando o seu melhor. Porque não adianta, a pessoa não vai entrar no clube, um clube muitas vezes que a reunião passa de 1 hora, a reunião essa que não é objetiva,
que não tem muita produção, então a pessoa não vai ficar. Então, primeiro, nós temos que dar serviço para essas pessoas, nós temos que engrajá-los em projetos esses que vêm de encontro com as necessidades dos meus munícipes. A cidade de Castro é uma cidade linda, banhada pelo Rio Paraguai, mas infelizmente está entre as 100 cidades com acima de 100 mil habitantes mais pobres do Brasil. Mas nem por isso nós deixamos de fazer a diferença naquele município. O Rotary tem mudado a vida de muitas pessoas em grandes municípios do nosso estado de Mato Grosso, através de grandes projetos. Por isso eu falei no começo, para segurar essas pessoas é graças a projetos. Projeto esse que nós temos grande honra de falar que tem mais de 10 milhões investidos só nesse ano rotário, através das conexões com cada um desses 92 presidentes que têm feito a diferença no estado de Mato Grosso. Muito bem, meu caríssimo Washington. Agora nós vamos começar a sequência de perguntas e a rodada de perguntas para o companheiro Levi. Levi Madeira, meu amigo querido, meu oftalmologista, que entramos em Rotary juntos. Levi, o que você fez no distrito 4490, ou no nosso distrito, ficou marcado. E você fez isso através de uma série de estratégias que eu queria que você nominasse essas estratégias, essas 8 estratégias, e eu pediria ao Carlos que colocasse o vídeo, aliás, o slide das estratégias para o Levi enumerá-las e depois nós vamos perguntar sobre elas. A palavra é sua, Levi, para a abertura. Boa tarde, companheiros de todo o Brasil, companheiras. Sou Levi Madeira, associado do Rotary Clube de Fortaleza Dunas, com a classificação Medicina e Oftalmologia. No ano 1516, né, o nosso governador Paulo Dias, no ano anterior, ele esteve no nosso clube e me fez o convite para assumir a presidência do desenvolvimento do quadro associativo, dessa comissão, né? Eu inicialmente relutei, mas ele insistiu e eu perguntei se teria uma carta branca para fazer realmente o que eu imaginasse, algumas estratégias, e Paulo Dias ele disse que assinaria embaixo, né? Que eu poderia fazer realmente, criar o que fosse necessário. Então, inicialmente, naquele tempo não era tão comum, nós criamos um grupo de WhatsApp do Distrito 4490. E nesse grupo, nós admitimos todos os presidentes dos 77 clubes, os secretários e também os presidentes das comissões do DQA, dos clubes. E enviamos algumas mensagens explicando a finalidade daquele grupo, né, para que realmente tivesse uma comunicação diária com os presidentes, com os secretários, ou seja, com os líderes de cada clube. E, em segundo lugar, eu, além de médico oftalmologista, eu escrevo cordéis. Então, eu imaginei em criar um cordel, tá, chamado Novo Associado. Esse cordel, nós compomos, né, compusemos o cordel, eu fiz um vídeo, né, divulgamos aí nesse grupo de DQA, e o governador, Paulo Dias, ele com esse cordel impresso, né, e eu nem sabia. Quando eu soube, eram os clubes me comunicando que nas visitas oficiais, o governador Paulo Dias estava declamando o cordel. Então, nos 77 clubes, o governador Paulo Dias, ele declamou aquele cordel Novo Associado. Isso foi muito interessante, porque aí os clubes iam se motivando mais ainda com esse cordel. Para quem não sabe o que é cordel, o cordel é uma poesia com seus versos a rimar. É gostoso de se ler, é fácil de assimilar, bem difícil de esquecer, rimando vai te encantar. Então, nós criamos esse cordel Novo Associado, que, se a gente tiver a oportunidade, eu vou declamar aqui para todos vocês. Realmente ele empolga, ele encanta. A terceira estratégia que nós criamos foi o pódio de 7 lugares. Para quê? Para aqueles clubes mais posicionados em primeiro, segundo, terceiro, quarto e quinto lugar em admissão de novos associados, estivessem ali naquele pódio. E esse pódio, se o Júlio puder mostrar aí,
esse pódio, ele motivou demais as pessoas. Pronto. Por quê? Porque o clube que estava em primeiro lugar, segundo, terceiro, a gente sempre motivando, mandando mensagem lá pelo grupo de DQA, para que realmente aquela pessoa que ainda não estava no pódio, que chegasse ao pódio, que subisse uma posição. Então, cada clube ficou tipo uma competição do bem, né? Onde todo mundo sai ganhando, todo mundo querendo subir no pódio. Então, isso foi realmente uma coisa fantástica. É uma das coisas que mais motivou, além do cordel, nesse ano rotário, foi esse pódio. Uma outra estratégia, a quarta, foi o associômetro, né? Foi até uma ideia do governador Pedro Ivo, ele me ligou, né? E lá de São Luís, disse: Levi, por que você não cria o associômetro? Então, nós criamos o associômetro, que era o quê? Diariamente, nós tínhamos a posição de cada clube no distrito, né? E divulgávamos essa posição, se já tinha admitido um associado, 2, 3, se estava negativo. Então, isso ia motivando também os clubes a não ficar para trás, né? Então, esse associômetro foi fantástico. Uma outra estratégia que nós criamos foi um título de reconhecimento aos padrinhos e madrinhas. Como era? Nós criamos o certificado, que está aí também no slide, e nós orientamos aos clubes que, quando fosse dar posse a um novo associado, né, ele admitisse logo em RI na noite anterior, no dia anterior, e me mandasse o ID daquele novo associado, né, e a classificação. Então, e o padrinho. Então, a gente já preparava esse certificado e enviava para, na hora, o padrinho já receber o seu certificado de padrinho ou madrinha daquele novo associado, e mandávamos também uma mensagem para o novo associado, né, para ser lido lá para ele. Então, são coisas que vão motivando. Uma outra estratégia, eu falei com o governador Paulo Dias, digo: olha, Paulo, eu gostaria, naquele tempo de fazer as cartas mensais impressas, né, hoje quase todas já são online, eu pedi para o governador 2 páginas da carta mensal para a gente falar do DQA, né? Então, a gente colocava a posição, o pódio, e entrevistávamos todo mês 3 rotarianos, né? Para contar a sua história, como entrou no Rotary, qual a sua motivação, né? E aquilo ali as pessoas iam lendo, e também a gente publicava esses depoimentos, né, desses rotarianos ilustres, né, lá no grupo de DQA. E isso ia motivando também outras pessoas. A outra estratégia foi um que nós chamamos de troféu virtual, né? O troféu virtual era algum clube que fizesse alguma coisa, que estava motivando o DQA, algum rotariano que estava admitindo muita gente. Então, a gente criou esse troféu virtual, que está aí. Júlio, vê se dá para mostrar. É até do Tarcísio Porto. O Tarcísio Porto foi um rotariano que, neste ano rotário 15-16, ele ficou em primeiro lugar do mundo em apadrinhar novos associados. Então, aí tem um troféu virtual para esse rotariano, Tarcísio Porto, né? E a última estratégia, né, a oitava, era dedicação. A dedicação em todo dia, né? Eu chegava aqui na minha clínica e a primeira coisa que fazia era mandar uma mensagem lá no grupo do DQA, motivando os clubes, motivando os presidentes, né? Falando tudo, a gente é capaz, vamos chegar lá nos 2.000 associados, né? E realmente a coisa foi funcionando, todo mundo se motivando, mas com a dedicação muito grande, né? Muito grande. Eu mesmo criava os certificados, fazia essas mensagens, né? Então, a gente tem que realmente se dedicar muito para que haja um resultado positivo no desenvolvimento do quadro associativo. Então, em resumo, foram essas 8 estratégias. Levi, agora nós vamos passar a palavra para a governadora Roberta, que evidentemente vai trabalhar em cima dessas estratégias. E, Levi, quando você responder, procure objetivar para a gente explorar o máximo possível dos resultados positivos que você obteve, ok? Vamos lá? Ok. Olá, boa tarde a todos aí. Querido Levi, prazer tê-lo aqui hoje falando. Eu te acompanhei muito na época que você esteve como presidente da comissão de DQA por 2 anos rotários, que me chamou a atenção nas mídias exatamente a sua forma de colocar, até com os seus cordéis, né? Sobre DQA.
Bem, um belo trabalho como esse, que levantou tanto número de associados, como seguiu em frente isso, passados os seus 2 anos rotários? Foi dado continuidade? Você tem sido aproveitado? Porque é um talento, né? E isso que eu acho que é uma grande questão dentro da nossa organização. Talentos não podem ser perdidos, né? A roda roda, né? Mas as pessoas têm que estar passando as informações, passando seus conhecimentos, sendo aproveitadas, né? Pelos que estão a caminho. Como que está sendo isso, Levi? Como está sendo hoje o seu papel? Roberta, é um prazer realmente falar com você. Eu já lhe conhecia também desde essa época. É o seguinte, como eu disse, foi uma dedicação assim extrema, sabe? Eu coloquei assim como tipo uma prioridade. Então eu cheguei, inclusive, até a prejudicar o andamento da clínica. Por quê? Porque era muita dedicação. Então os outros governadores, por exemplo, esse ano a governadora Maria Vital, ela conversou comigo, pediu para eu ficar no DQA no ano passado, outro governador, mas assim. Eu queria que outros rotarianos assumissem. Eu me coloquei sempre à disposição. Por exemplo, esse ano é a companheira Joelma, que é a esposa do ex-governador de Jarino. Então, todo mês, quando se fecha o balanço, eu preparo o pódio para ela publicar no DQA. Esse grupo DQA continua desde essa época, sabe? Até agora. É o principal canal de comunicação do distrito, né? E, assim, eu passo todas essas estratégias, inclusive para o Brasil, né? O governador Henrique, lá do Rio, do distrito 4570, ele gostou muito dessa estratégia, veio aqui na minha clínica, e eu passei tudo para ele. Eu adaptei o cordel, se você quiser, eu declamo aqui para todo mundo ouvir. Aliás, eu estava para pedir isso. Pois é, eu adaptei esse cordel para o distrito dele. Foi um sucesso que ele disse que já admitiram 300 associados, né? Nesse ano rotário. Então, assim, mas outros rotarianos têm que pegar, né? Mas eu estou aqui sempre disponível, assim, para ajudar e tudo. Não continuei, foi na presidência da comissão, porque realmente é muita dedicação. Para a gente conseguir um resultado bom, tem que ser muita motivação, muita dedicação, mas eu vi que funciona mesmo. Ô, Levi, eu vi que o seu cordel é fantástico, eu sei que você sabe isso de cor, mas vou colocar aqui, enquanto você declama o cordel, vou colocar aqui na tela para o pessoal ir acompanhando, pode ser? Sim, pode. Então, vamos lá. Pode começar o seu belo então, esse cordel eu batizei de novo associado, e o objetivo é justamente motivar os rotarianos, né? Ele se chama assim: Governador Paulo Dias pôs-me em uma comissão, quadro associativo, trabalhar ampliação. Presidente, nos ajude a cumprir esta missão. A 2.000 associados, o distrito quer chegar. Não será muito difícil, vamos todos trabalhar. Com motivação podemos a 2.000 ultrapassar. Aos clubes eu me dirijo com muita satisfação. Ceará, Piauí e do nosso Maranhão, cada um trazendo o outro, teremos duplicação. Ao sondar um candidato, pense numa explicação. O que é ser rotariano? Ser do mundo cidadão, do serviço ser voluntário e olhar por um irmão. Fale das ações do Rotary, da saúde e educação, do projeto Polio Plus, que foi a cada nação. Logo, a poliomielite estará em extinção. Companheirismo e amizade, bolsa educacional, distintivo na lapela, faz um diferencial. Nas viagens pelo mundo, tem apoio universal. A cada rotariano, peço aqui de coração, vamos cumprir esta meta e com determinação, ser um presente para o mundo, dando ao clube ampliação. E nada é mais importante que o ato de apadrinhar, pois sem padrinho eu te falo, cada clube ia fechar, pois somente através dele podemos aqui chegar. Amigo que toma posse, venho parabenizar, todo Rotary se alegra, por você vem mais somar. Sendo agora um associado, também pode apadrinhar. Estimado presidente, muito podes ajudar. Divulgue este cordel para o seu clube motivar. E durante a conferência, aos novos, eu quero abraçar. Muito bem. Rapidamente, e dando sequência, porque nós temos pessoas já inscritas, eu queria que você dissesse e explicasse como o
o pódio e como o associômetro os dois foram fatores de motivação. Eu queria que você explicasse como fez e como eles se constituíram como fatores de motivação. A palavra é sua, Levi. Pronto. Você poderia colocar o pódio aí no slide? Então, assim, eu sei que do ser humano, né, é aquela necessidade, certo, de ser reconhecido, né? Então, nós criamos um pódio, inicialmente com 5 lugares, depois os clubes pediram que a gente ampliasse para 7. Então, nós fizemos esse pódio de 7 lugares e ainda com uma promessa de que na conferência, né, governador Paulo Dias, né, me prometeu que a gente ia colocar esse pódio lá, físico, para cada clube realmente subir no pódio, né? Então, e a gente divulgava esse pódio, né? Assim, era praticamente diariamente, mostrando e tal, como é que estava, né? Motivando os clubes, e realmente contaminou o distrito todo. Todo mundo só falava no pódio, querendo subir no pódio, né? E a gente motivando, vamos ser capaz, vamos lá, né? E isso ajudava também o quê? Na retenção, porque a gente queria um crescimento real, né? Então, realmente, isso funcionou, né? E foi assim uma onda no distrito todo. E o associômetro era justamente para a gente ver a posição de cada clube. Então, a gente publicava todos os 77 clubes, né, num quadro e mostrando como que estava a sua posição. Se tinha admitido 1, 2, 3, se estava 0, né, em crescimento ou negativo. Então, isso ali quando um clube via, por exemplo, um clube tal admitiu 10, nós estamos com negativo. Então, é como se o clube sentisse até vergonha disso ali e fosse trabalhar. Tudo no bom sentido, não era para humilhar ninguém, nenhum clube, nem nada, né? Tudo é a forma de você colocar, de se dirigir, né? E eu sempre brincando, colocando, e realmente funcionou. Muito bem, Levi. Nós temos várias personalidades do Rotary fantásticas que estão nos assistindo, e agora chegou a vez de nós ouvirmos algumas delas. E uma das pessoas que eu respeito muito em Rotary, que está nos assistindo, é o Luiz Gustavo. Luiz Gustavo, o seu microfone, Carlos. Ok, Luiz Gustavo, eu tenho uma pergunta para fazer ao Luiz Gustavo, e ele já está nos assistindo. Luiz Gustavo, é o seguinte, são 2 perguntas. A primeira pergunta diz respeito ao seguinte: você, esse ano agora, foi training leader dos governadores 2020 e 2021. Então, o que foi que vocês orientaram a esses governadores? Qual era a mensagem do presidente Karnak de Rotary Internacional e a mensagem que a diretoria de Rotary espera e mandou para que vocês transmitissem para esses governadores que vão entrar? Essa é a primeira pergunta. E qual a sua experiência? Você foi coordenador do desenvolvimento do Rotary durante 3 anos, os últimos 3 anos, você terminou agora em junho de 2019. Então, eu te pergunto, qual é a solução para o crescimento de acordo com a sua experiência como ex-coordenador do Rotary, uma pessoa que era responsável pelo crescimento e desenvolvimento do quadro associativo, e se você tem alguma dica importante para dar, ou também você pode perguntar aos nossos entrevistados, que você conhece muito bem, o Levi e o Washington. A palavra é sua, Luiz. Boa tarde, Júlio. Está me ouvindo? Perfeito. Boa tarde, Júlio, Roberta, Carlos. É um prazer enorme estar aqui com vocês mais uma vez e ouvindo esses 2 grandes rotarianos, o grande amigo Levi Madeira, que sempre nos encontramos em Fortaleza, nos seminários, no Distrito 4.490. Levi é uma figuraça mesmo. E já tive a oportunidade de ouvir no palco da conferência do Distrito o seu cordel. Realmente é muito emocionante, muito empolgante.
E o Washington, que estamos sempre juntos nos eventos do Rotary, tivemos agora no Instituto Rotary em Brasília, nas Regos Centros também, são 2 rotarianos do mais alto estirpe e conhece muito dessa área do desenvolvimento do Rotary. O nosso presidente eleito, o Holger Knarr, que, por sinal, foi governador 2006, 2007 conosco, né, Júlio? Ele, acho que foi muito feliz no seu lema, dizendo que o Rotary abre oportunidades. E uma coisa que ele enfatizou muito, que o Rotary, além de abrir oportunidades para as comunidades que são assistidas, também abre oportunidades para o crescimento pessoal de cada um de nós, rotarianos, enquanto rotarianos. E ele entende que nós devemos explorar até um pouco mais esse crescimento pessoal que cada um de nós tem nas funções de liderança, principalmente do Rotary, porque muitas vezes o rotariano entra e sai sem conhecer o que ele pode, de fato, conseguir crescer pessoalmente. O nosso diretor, Mário César, também ele falou algo muito interessante para os governadores lá por ocasião da Assembleia Internacional. Ele falou que é muito difícil nós doarmos mais do que recebermos. Quanto mais a gente doa, mais, consequentemente, mais a gente recebe. E também pela experiência que a gente percebe dos países que estão mais crescendo, principalmente a Índia, hoje, o caminho que eles encontraram para o crescimento, principalmente, é através da fundação de novos clubes, que o Washington, principalmente, conhece muito bem isso. E na sua experiência, Gustavo? Pois é. E eu vejo também em uma pesquisa recente que o Rotary fez, foi perguntado, né, o que atrai uma pessoa para entrar no Rotary. São 2 coisas. Uma é a prestação de serviço. As pessoas querem prestar algum serviço, devolver para a comunidade algo que eles ganham na sua vida profissional. E a outra, realmente, é o networking, a amizade, o relacionamento que se espera fazer dentro da organização. E nós sabemos que muitos clubes têm excelentes projetos, mas muitos clubes também não têm projetos para oferecer para aqueles novos companheiros. E também nós percebemos que alguns clubes, principalmente os clubes maiores, se o novo rotariano não for bem acolhido, se ele não se sentir parte, de fato, da organização do Rotary, ele acaba saindo. Então, e como nós podemos fazer para engajar esse rotariano? Esse é o grande desafio que nós sempre estamos tendo que buscar essas soluções. Mas algo que é praticamente unânime é que nós devemos envolver e tentar descobrir qual é o melhor potencial, qual é a melhor atividade que cada rotariano pode participar. Por exemplo, tem pessoas que se identificam com programas da juventude, com o próprio intercâmbio de jovens. Eu tenho um companheiro do meu clube, Gustavo Franco, que foi chairman do programa. Ele entrou há 20 anos no Rotary para mexer com o intercâmbio de jovens. Ele já foi chairman, hoje era o Inbound, porque ele foi intercambista e ele ama isso. Se tirar isso dele, ele vai ter dificuldade em continuar no Rotary, porque ele gosta, ele faz bem feito. Assim como tem outras pessoas que se identificam com a Fundação Rotária, outros com projetos comunitários, outros com... Nós temos um clube em Araguaína que eles fazem um trabalho de valorização profissional junto à comunidade, que é fantástico. As pessoas acabam sendo atraídas pelo Rotary, são homenageadas pelos trabalhos que fazem para a comunidade. Então, acho que nós temos, na realidade, não existe uma fórmula única para o crescimento, mas nós devemos trabalhar bem. Mas, segundo você, serviço é fundamental. Principalmente serviço e companheirismo. Companheirismo. E o crescimento pessoal. Ô, meu querido Gustavo, foi um prazer imenso você participar aqui com a gente. Agora eu vou passar a palavra para o Carlos, que nós temos uma outra grande figura que está participando. O Carlos vai
Zago, você vai ter 3 minutos para falar e nós estamos ansiosos para beber da sua sabedoria. Companheiro Zago, a palavra é sua, nosso querido governador também do distrito 4.440. A palavra é sua, Zago. É uma satisfação muito grande estar aqui com essa oportunidade. Muito obrigado, Júlio Lócio, Carlos Bácaro, Roberta, por essa oportunidade de falar e cumprimentar a todos. Então, eu venho reforçar a campanha que o Distrito 4.440 está implementando desde o ano 2014 e 2015. Está chegando o áudio aí? Está chegando o áudio? Está chegando sim, desliga o ventilador. Ah, o ventilador. Deu para ver aí? Bom, deu para escutar ele, deu para escutar o ventilador. E implementando a campanha que foi lançada no ano de 2015, 2016, quando nós descobrimos a ferramenta Clube Satélite, nós chamamos um jovem dinâmico rotariano que andava a 100 por hora para compor a Comissão do Desenvolvimento do Quadro Associativo. O nome dele é Washington Calado Barbosa, que nunca calou. Hoje, nosso governador, que está sendo entrevistado nesse Zoom. E iniciamos, então, a missão de recuperar, ou seja, resgatar o Distrito 4.440, que estava quase que sendo redistritado pela redução do quadro associativo. Aí nós encontramos, felizmente, essa ferramenta do Clube Satélite e iniciamos a implementação no ano 15, 16 até hoje. E lógico que a ferramenta Clube Satélite ela é eficaz, realmente traz resultados, porém ela sozinha ela não surte um total efeito. Na verdade, ela precisa de um incentivo para os clubes criarem os seus satélites. E foi isso que nós fizemos, meus amigos, companheiros. Baseado no princípio do pirulito. Desde criança nós somos acostumados a receber alguma coisa, um melzinho na chupeta, entendeu? Para poder a gente ter uma motivação. E nós encontramos a principal motivação, meus amigos, no subsídio distrital, no FIDUC, aqueles 50% do FIDUC que vem disponível para aplicar nos projetos distritais, pequenos projetos. Foi isso que nós fizemos. Para cada clube satélite, em torno de $1.000, chega até 1.500, mas geralmente $1.000 para cada clube satélite criado, para ele começar, Roberta, com um projeto. Como disse hoje o Paulo Fonseca, no nosso treinamento do GATS em Cuiabá, né? Clube sem sócio não é clube, clube sem projeto não é Rotary, né? E o Clube Satélite, para ele começar sem projeto, não tem muito sentido. O pessoal tem que sentir essa motivação com esse incentivo de $1.000 que dá para comprar 14 até 15 cadeiras de rodas e de banho, né? E geralmente a gente não manda o dinheiro, a gente já manda o produto, manda para esses clubes as cadeiras de banho. E tivemos a felicidade, sob a liderança do Washington também, de fazer uma parceria com o governo do estado do Mato Grosso para aquisição de 100 academias ao ar livre, academia de ginástica ao ar livre de terceira idade. Foram destinadas dessas academias, o valor desse projeto, só para completar, foi de R$2.100.000. O governo do estado anterior liberou metade, né? R$1.100.000 que foram adquiridos as academias de ginástica ao ar livre para a terceira idade e foram dada prioridade para os clubes satélites e para os novos clubes, principalmente para clubes satélites. Então, o êxito
que nós encontramos aqui foi esse, que eu estou dando testemunhal para vocês. E, por uma curiosidade, esse projeto do FIDUC, de destinar o subsídio distrital para os clubes satélites, nós criamos lá, Júlio Lócio, nós criamos lá com o João Dantas, no Distrito 4500, no ano 2017, com o João Dantas. Entendeu? E lá deu certo lá, nós implementamos aqui no Distrito 4.440, recomendamos por esse Brasil afora aí, e tem ido muito bem, graças a Deus, ou seja, aquela política da compensação, aquela política do melzinho na chupeta, aquela política de você fez, você tem uma recompensa pelo crescimento do quadro associativo. Muito bem, Zago. Muito bem. Você tem uma foto que você gostaria de mostrar aqui, não é isso? Então, se você puder mostrar a foto de ontem, dentro da campanha que o nosso governador Washington está fazendo, de 115 anos, 115 novos associados, ontem nós representamos o governador Washington na admissão de 11 novos associados no Rotary Club de Cuiabá Oeste, que estava já condenado ao fechamento, à extinção. Ele estava condenado à extinção. Fizemos um programa aqui e convidamos um outro grande líder aqui, que anda a 110 por hora. E aí, o que aconteceu? O Washington, que andava a 110, mas a 100, esse companheiro que anda a 110 me deixou para trás. Sabe por quê? Porque eles estão andando agora a 275 por hora. Né? E com tudo isso, o Washington vai ligar as turbinas agora. Agora ninguém segura. Nós vamos chegar, sim, tá? No 115 e vamos continuar sendo líder e vamos continuar buscando o troféu. Nós não vamos entregar o troféu para o Viriato Correia da Costa de maior crescimento do DQA para ninguém. Nós vamos continuar com ele. Muito bom, muito bom. Parabéns. Excelente. Agora vamos aí com a governadora Roberta. Ela deve ter alguns recadinhos aí do pessoal, alguns comentários ou algumas perguntas através do chat aí. Nós temos aqui colocações, né, em cima até de uma das falas do Gustavo, viu, Luiz Gustavo? Uma companheira aqui, Joelma Santos, colocando que vê que você tem feito assim excelente trabalho, o Levi também, mas essa fala de que o DQA somos todos nós. Como que você vê? E outras companheiras aqui, companheiros no Facebook também colocaram isso, o papel de cada rotariano no DQA. Como deve ser? Porque muitas vezes se espera muito que só aquele presidente da comissão do DQA faça o milagre, ou o presidente da comissão de DQA do distrito cuide de tudo. Qual é o papel do associado, de cada um de nós? Bom, Roberto, essa pergunta é muito interessante. É muito comum, é muito fácil nós reclamarmos e passarmos a responsabilidade para o presidente do clube. Mas cada rotariano tem a sua parcela na responsabilidade tanto da realização dos projetos como do companheirismo do seu clube. Então, se você não está satisfeito, eu gosto muito de aplicar, existe uma ferramenta muito interessante que você consegue até no MyRotary, que você faz uma pesquisa com os associados de tudo que ele gosta no clube e tudo que ele acha que pode melhorar, sempre de forma proativa. Então, se você consegue aplicar isso junto aos companheiros, talvez seja uma forma de você conseguir identificar o que deixa as pessoas sem motivação dentro do clube e o que fazer de fato, efetivamente, para que o clube possa melhorar. Mas o clube é muito bem dividido em comissões. Então, se cada um fizer a sua parte, a tendência é o clube melhorar, cada um convidar, fazer seu convite, trazer novos companheiros, vai ser mais fácil do clube crescer, em vez de a gente ficar só reclamando. Cada um apoiasse um associado, né, a gente dobrava, né? Com certeza. Isso, né? Bem, agora uma próxima pergunta que nós temos aqui. O governador Washington, não estou vendo ele aqui, está aí na tela, Washington? Tá sim, pode falar. Ah, tá. Então, Washington, estão perguntando o seguinte, qual o maior desafio que você encontrou no seu ano rotário? Você como governador. E, aliás, é uma pergunta que está sendo feita no Facebook, eu já percebi que é por algumas pessoas
que serão governadores eleitos ou governadores indicados, querendo saber o maior desafio de um governador atual. Qual é? O seu qual foi? Está sendo? Além da distância, né, continental do nosso distrito, o maior desafio que eu encontrei nesse novo ano rotário a gente fala muito de EQA, fala muito de qualificação, mas eu percebo, principalmente aqui no Distrito 4.440, uma coisa que eu aprendi com o nosso presidente nacional, Marco Daniel Maloney, quando estava lá em San Diego, ele pediu que nós criássemos uma comissão do DQA de 5 pessoas, né? 5 pessoas de perfil diferentes fizessem parte dessa equipe do DQA. E eu levei dos 90 clubes essa mesma proposta do nosso presidente nacional. Eu fiquei muito triste, assim, a principal assim, a dificuldade que eu tive foi os nossos treinamentos, os nossos pets. Geralmente vem a equipe da tesouraria, dos presidentes, tal, mas o DQA, infelizmente, sempre poucas pessoas. Então, fala muito de DQA, mas, infelizmente, os presidentes acham que a pasta de DQA é aquela pasta, vamos, né, encher linguiça. Infelizmente, é assim. Aí não tem como realmente o clube crescer. Em todos os 92 clubes que eu passei no estado de Mato Grosso, eu falei que 90% da nossa gestão DQA. Então, assim, mas agora, graças a Deus, a gente conseguimos reestruturar. Os 92 presidentes, assim, entenderam a importância dessa pasta. Pasta essa realmente tem feito a diferença. E hoje, aqui no nosso distrito, está ocupada a presidente do DQA, o nosso governador Fernando César da Molina. Então, a maior dificuldade foi realmente falar tanto de DQA, mas nas qualificações os presidentes não tinham tanto importância. Então, fica o recado para os nossos futuros presidentes do ano rotário 2020-21, que vocês possam realmente fazer um apelo aos seus presidentes para que traga, principalmente... Essa é a sua dica. Principalmente o diretor do DQA. Roberta, você... E tem uma pergunta para o Levi que foi feita também, viu? Aqui no Facebook. Peraí, deixa eu só perguntar um negócio para o Levi antes aqui, que faz tempo, desde o início eu estou curioso para saber, Levi, o que é isso aí no seu bolso aí? O que é essa roda rotária aí no seu bolso? Carlos, eu entrei em Rota em 94, né? E como oftalmologista, desde 94, criei um projeto chamado Visão do Escolar, onde cada semestre a gente seleciona uma escola pública, faz um treinamento para os professores, eles fazem a triagem e a gente atende aquelas crianças com maior dificuldade visual e geralmente conseguimos também os óculos, através de óticas, etc., para essas crianças, né? Então, o nosso clube já desenvolve isso há muitos anos. Eu já passei em 3 clubes, o Clube de Imperatriz, fui presidente, aqui do Fortaleza Oeste, agora o Dunas também fui presidente. Então, isso aqui é o óculos que a gente usa, né? Usa normalmente, o oftalmologista, usa um óculos desse aqui para testar a visão, olho direito, olho esquerdo. E nós temos nosso símbolo do Rotary, eu fui e criei esse, certo? Por quê? Porque já tem aqui a logomarca e tudo, e a gente deixa no colégio para os professores fazerem a triagem usando esse distintivo, esse óculos, certo? Então, isso aqui é o óculos com o nome Rotary Clube de Fortaleza Dunas, né? Projeto Visão do Escolar, Distrito 4490, e aqui o óculos e eu trabalho com ele aqui, todo mundo já vai perguntando, você é do Rotary? Muito bem, Levi, muito bom. Bacana. Continua você, Roberta. Viu, Levi? Você, num dado momento da sua fala, colocou que a dedicação foi tanta durante o período que você esteve como presidente da comissão distrital, né, de DQA, que deixou até um pouco o consultório, até ficou um pouco comprometido. Então, nós tivemos 5 pessoas no Facebook perguntando se isso realmente acontece, está dando até medo de assumir a presidência de uma comissão como essa, ou precisamos ter mais uma equipe mais engajada para a gente dar conta quando nós assumimos a presidência de uma comissão distrital? O grande problema é esse, Roberta. Essas comissões, você seleciona várias pessoas e, na verdade, deixam muito a desejar o trabalho. Então, como foi uma missão, o governador Paulo Dias, nós há anos patinávamos em 1.700, 1.800, ele disse, Levi, estou contando com você para a gente chegar em 2.000 associados. Então, eu encarei aquilo como um desafio, uma missão mesmo. Então, eu assim, arregacei as mangas, criei essas 8 estratégias, sabe? Às vezes era interessante, tinha rotariano ali fora para ser atendido aqui no meu consultório, e ele estava no WhatsApp
E aí via eu lá no WhatsApp, demorando a ser atendido. Quando ele entrava, ele dizia, você não quer atender a gente? Eu digo, justamente, eu estava aqui passando as mensagens para todos os presidentes dos clubes do distrito. Né? Então, é claro que o bom é que tem uma comissão e tudo, cada um fazer uma coisa, mas, assim, eu joguei... Na época, nós criamos, tanto no Maranhão, Piauí e Ceará, os assessores da comissão para me ajudar. Mas, na verdade, eu tive que fazer grande parte do trabalho para poder chegar a esse resultado. Perfeito, então. E tem mais uma perguntinha só aqui que fizeram. Posso colocar para o Luiz Gustavo. Luiz, estão falando sobre clubes que são pequenos e que não querem mexer na estrutura. Parece que eles se acomodaram em ser pequenos. E por mais que o governador incentive, a comissão distrital incentive, eles não fazem nada para querer crescer. Até criticam. Põem mensalidades bem altas, falam que está bom daquele jeito, que eles são uma elite. Deixa quieto, o que faz com esses clubes? Isso é um desafio, né, Roberto? Se você perceber bem, tudo no desenvolvimento do Rotary, nada no desenvolvimento do Rotary tem uma resposta única, né? Mas isso é muito comum, isso no mundo inteiro, que tenhamos clubes pequenos e que muitos desses clubes têm bons serviços prestados à comunidade. Desde que eles estejam fazendo um bom trabalho, lógico que sempre devem ser incentivados a crescer. Mas não podemos nem devemos também tentar fechar de maneira alguma, porque às vezes clubes pequenos fazem muito mais do que os grandes também. Né? Devemos levar isso em consideração. Tá joia, então. Carlos? Júlio. Roberto, o Júlio queria uma palavrinha. Com você, Júlio. Não, eu abdico a minha vez e passo para você, Carlos, porque foi um momento da apresentação, então vai voltar outro momento e eu peço permissão a vocês para eu entrar no momento certo. Eu gostaria de apenas fazer um apelo aqui, porque nós não estamos vendo mãozinha. Cadê a mãozinha do pessoal, gente? Vocês não querem perguntar? Nós temos pessoas fantásticas para responder tudo que vocês quiserem de DQA e ninguém levantou a mãozinha? Que é isso? Estamos aguardando. Perguntas objetivas, a governadora Roberta também está esperando por escrito. Quem não quiser falar, pode fazer por escrito. Vamos lá. Estamos quase no final, mas ainda dá tempo para vocês. Aqui, olha, tem uma pergunta no Facebook falando sobre o desafio. Meu clube é 20. Se 20 é realmente o número ideal, é por isso que se chegou a 20? Quem quer responder essa? Pode falar, Washington. Pode falar, governador. Porque normalmente para você fundar um clube hoje, foi um clube satélite, tem que ser de 8 acima, de 8 companheiros acima. E um clube de Rotary tem que ser 20 companheiros. Então, se o mínimo é 20, então pelo menos o clube tem que ter 20 pessoas. Porque quando fala em clube pequeno, né, é um clube, muitas vezes, como o Luiz Gustavo acabou de colocar, que tem grandes projetos, mas eu vejo assim que um clube acima de 20 pessoas é um clube realmente que facilita o trabalho, fortalece realmente a estrutura dessa instituição. Então, como o mínimo é 20, nós lançamos essa campanha onde nós tínhamos aqui no distrito mais de 50% dos clubes do distrito 4.440 abaixo de 20 pessoas. E hoje, através dessa campanha Meu Clube é 20, nós conseguimos resgatar mais 11 clubes acima de 20 companheiros. Então, fortalece o Rotary, fortalece os clubes e automaticamente fortalecendo os projetos sociais. A questão é até ter funções, né? Você vai ter pessoas para colocar nas comissões, né? Muito bem. Mais alguém gostaria de falar sobre essa questão do Meu Clube é 20? Bom, então, Roberta, tem mais algumas questões aí pelo chat? Tem aí algumas perguntas, comentários? Até quando vão as metas do ano rotário? A pendura chuteira na conferência? Estão perguntando aí. Não, hoje a menção presidencial, por exemplo, até quando que ela vai? Governador Washington, pode responder. Infelizmente, nós não vamos pendurar chuteira. Eu sou até contra as pessoas, às vezes, até governadores, quando falam assim, a minha contribuição eu já doei para o Rotary.
Enquanto eu estiver aqui ao Rotary, vou ser um soldado que está servindo. Então, não vamos pendurar a chuteira, como o companheiro Zaco colocou ali. Realmente, o carro é turbo. Nós vamos tocar até o dia 30 de junho e vamos passar o bastão para a nossa governadora e voltar a ser soldado desse grande distrito. Então, não tem como parar. Como a roda rotária é 24 horas, não existe essa possibilidade de parar ou falar que já dei a minha contribuição. Enquanto eu estiver na instituição, nós vamos ser soldados e não existe essa possibilidade de pendurar a chuteira. Beleza. Agora, Luiz Gustavo, complementando essa pergunta, a missão presidencial hoje ela se finaliza no último dia de junho, né? Já há algum tempo ela já não é mais maio, ela está em junho, então... Eu ia pedir, Roberta, nós temos um governador eleito, está muito bem tratado aí, que ele está muito quietinho para o meu gosto aí. Deixa o Adalto de Colatina responder essa pergunta, ele que acabou de vir no treinamento, vamos ver se ele... Vamos ouvir a voz do nosso locutor, oficial, do Rotary. A palavra é sua, estou vendo que você está lá na Assembleia, aí, pelo seu fundo virtual. Rapaz, eu vou pedir à governadora Roberta para poder repetir a pergunta, tá? Para que eu possa ser conciso no que eu vou dizer. Até que data vai as metas, né, que o nosso presidente de Rota Internacional, né, no caso de vocês, o Roger, a menção presidencial dele irá até o final de junho do ano que vem, é isso? 30 de junho. Porque há anos atrás, nós tínhamos até maio para estar computando todas as metas. O que você vê nessa questão de nós termos mais o ano inteiro? Vamos lá. Eu vou pedir a licença para poder só fazer uma observação com relação a uma pergunta que foi feita anteriormente. Tá? E pela dinâmica e a oportunidade de me manifestar para poder falar alguma coisa a respeito, que é justamente a questão dos 20 associados dentro do clube. Tá? Eu conheço clubes de 20 associados que produzem mais do que clubes imensos. Tá? Essa coisa do tamanho ideal, no meu entendimento, isso não existe. O que existe, na verdade, é a capacidade das lideranças do clube de poder lidarem com as diferenças que existem entre os associados para poder mantê-los unidos, tá, e harmonizados com um objetivo comum. Se não fosse dessa maneira, tá, nós podemos pegar alguns exemplos aí de clubes na Índia, que se nós formos falar do tamanho desses clubes, o modelo brasileiro de fazer roda, ele vai perguntar como é que esse pessoal se reúne. Exatamente. Então, é uma questão que ela é muito particular e ela tem uma relação muito estreita com a liderança que está à frente do clube. O modelo ideal de clube é aquele que você consegue manter em harmonia, consegue manter vivo os valores de Rotary. Tá? Esse é o tamanho ideal. Tá? Não, com respeito a todos que se manifestaram, mas a gente não limita isso em números. Com relação à extensão, tá, das metas poderem ser realizadas até o dia 30 de junho, nós observamos que o Rotary é uma expressão que a gente tem usado muito, ele tem se mantido num processo de transformação muito dinâmica. Se observou que, em relação ao tempo de existência do Rotary e o modelo de algumas outras organizações mais novas, e o desenvolvimento dessas organizações em relação ao que nós conseguimos, e aí eu vou trazer uma situação que já foi citada aí durante... eu me associei ao Rotary já com a idade um pouco avançada em 2008. E quando eu cheguei no Rotary, o primeiro evento que eu participei, um governador chegou para mim e disse: Adalto, você sabe que o Rotary tem 1.200.000 associados? Puxa vida, governador, que legal. Mas há 10 anos atrás ele tinha 1.200.000 associados. É mesmo, governador. E quantos associados nesse intervalo entraram no Rotary? 1.200.000. Isso há 10 anos atrás. Hoje, nós continuamos batendo na trave de 1.200.000. Resguardado a minha condição na época de ser um iniciante, de ser um calouro e de me considerar ainda dessa maneira hoje, quando você observa que alguma coisa se mantém muito estática, é porque alguma coisa precisa ser revista. E aí você parte do princípio de que você não consegue resultados diferentes se você continuar fazendo tudo da mesma forma. Sim, sim. Se não deu certo de uma maneira, você tentar insistir em continuar a fazer da mesma maneira e insistir que os resultados continuem o mesmo e que você se especialize em justificativas. E não é
posso garantir para você a felicidade de estar aqui junto com o Luiz Gustavo, meu treino líder. E o Luiz Gustavo tem uma coisa especial dentro do Rotary que vocês não sabem, tá? E que faz dele uma pessoa diferenciada, que ele nasceu na minha cidade. Muito bem. O Luiz Gustavo é colatinense. Tá? Vamos entregar ele logo aqui. E o Washington, eu faço parte daquele grupo dos 5 governadores que fez o treinamento para indicados 2 vezes. Eu lidero a organização do 2º mandato de um distrito que foi originado de 2 distritos. Tá? Somente concluindo isso que está aqui. Tá? A gente observa que a proposta do Rotary é de uma mudança muito forte. Ouvi demais o diretor Mário César, no Guedes, em Brasília, tá? Repetir diversas vezes, e os nossos instrutores da mesma forma também. Procurem montar suas equipes nomeando por competência. Sim. Homenagem a gente faz nos eventos, não com atribuição de função e cargos. E não é questionando a competência de cada um fazer as coisas. É que nós precisamos entender que hoje a maneira de se fazer as coisas é um pouco diferente. E que nós continuamos aprendendo e que daqui 10 anos, 20 anos, se nós não nos colocarmos nessas dinâmicas, nós vamos também nos colocar numa situação de não poder colaborar na intensidade como nós gostaríamos. Então, acho que a extensão até o dia 30, no resumo, na síntese, ele mantém o mandato, o ano rotário vivo até o último dia. Muito bem, meu amigo. Depois da conferência, entrar numa zona de conforto. Excelente, governador Bonfim, muito obrigado. Existe um companheiro com a mão levantada e eu vou pedir para que ele faça uma pergunta. Veja bem, nós hoje flexibilizamos para que as pessoas fizessem manifestação, mas o nosso objetivo, agora de vocês outros, é que as perguntas sejam endereçadas aos palestrantes ou aos entrevistados para que eles deem a sua contribuição. Foi excelente a participação do Bonfim, do Zago e do Luiz Gustavo. Mas agora nós vamos direcionar a você que levantou a mão para que faça uma pergunta. Diga o nome, por favor, o Carlos, da pessoa. É o companheiro Max Bonfim. Max, liberei o microfone e agora a palavra é com você. Por favor, seja breve e fale para quem vai ser a sua pergunta. Boa tarde, meu nome é Max Bonfim, associado do Rotary Club de Balsas, Maranhão. Minha pergunta é para o governador Adalto, que falou há pouco. Esse tema é um tema recorrente e eu entendo da mesma forma. E eu gostaria de saber se existe algum movimento dentro do Rotary Club, do Rotary Internacional, de que esse número diminua. Porque o clube tem que ter a harmonia e o interesse em comum do trabalho em conjunto. Existe dentro do Rotary uma possibilidade do Rotary Nacional desse número não ser 20, ser menos 14, ou o ideal é que realmente seja de 20 no mínimo. Eu penso isso em pequenos municípios, onde a cidade é menor, municípios aí de 50 mil habitantes, e que a gente poderia ter Rotary clubes e não tem essa oportunidade de ter Rotary porque fica grande extensão territorial sem clubes devido aos municípios serem pequenos. Ok, companheiro Max. Vamos... a palavra é sua, para responder, por favor. Ele direcionou a você. De maneira breve, tá? Nós precisamos entender que o Rotary, em toda a dinâmica dele, tá, já criou a opção da criação dos clubes satélites justamente para poder abrigar o número menor de rotarianos. E isso não significa necessariamente que os clubes já fundados, pelo fato de não terem 20 rotarianos, eles sejam encerrados. O que o Rotary busca, na verdade, hoje, e deve ser do conhecimento do companheiro, é que, independente do número que ele tenha, o número mínimo de contribuições per capita internacional são 10. Não importa se você tem 9 ou tem 8. Você fará contribuição de, no mínimo, 10 per capita internacionais.
O que ocorre é o seguinte: se você quiser criar clubes novos em cidades que ainda não existem, isso daí é o que nós mais precisamos hoje, por favor, tá? Se aperfeiçoe, se aprofunde no conhecimento e busque o apoio dos companheiros para a organização dos clubes satélites, até que essas cidades menores, que não tenham tanta sustentação, possam construir, através do contágio e da determinação do Rotary como objeto de desejo, tá? Para que possam alcançar o número de 20 e se transformarem num clube. Obrigado. Eu gostaria, meu companheiro Max, de dar uma pequena opinião sobre isso. Veja bem, se criou uma imagem do Clube 20. Essa imagem é o que disse há pouco tempo o companheiro Bonfim, quando fala que não existe um número ideal de Rotary. Quer dizer, esse número é um número cabalístico que foi criado 20, porque são 20 um número mínimo para se fundar um clube. Mas o Rotary, já sentindo essa dificuldade, já criou o clube satélite, ou seja, 8 pessoas podem fundar um protótipo, vamos dizer assim, de um clube de Rotary. Ora, o que é que eu acho? Eu acho que, muitas vezes, você querer fazer com que todos os clubes vão a 20, isso é necessário um estudo individual de cada clube. Tem clube, por exemplo, como já foi dito aqui, que tem 10 pessoas e funciona muito bem. Existe um exemplo que conta o Hipólito, lá de Minas Gerais. Quer dizer, era um cara que não ia quase às reuniões do Rotary, etc. Reclamaram dele. Mas por que reclamar desse cara? Ele todo ano dá $10 mil para a Fundação Rotary. Quer dizer, nós temos que examinar as especificidades. Existem clubes que têm seus donos. E não adianta você querer aumentar esse clube porque os donos não vão deixar. Então, não é muito melhor, em vez de se aprender com o rio, em vez de se querer passar por cima do obstáculo da volta, e essa volta é o clube satélite. Quer dizer, quando nós não podemos criar ou chegar ao número 20, que é um número cabalístico, que tem essa correlação, essa analogia, mas é um número cabalístico, se nós não conseguimos chegar a ele, vamos fundar um clube satélite. As mesmas pessoas que trabalham para chegar a 20 poderão ter mais facilidade de fundar um clube satélite e fundar um outro clube de Rotary novo, porque o que hoje em dia está se buscando são novos clubes. Obrigado, esse é meu ponto de vista. Mas, Carlos, nós já... Delicada, feita por alguns, viu? Hein? Uma pergunta aberta para quem quiser responder, vinda de vários companheiros, entre eles nós temos aqui o Wilson e a Machiro. O clube dele resiste e não aceita colocar mulher. Outro companheiro dizendo também, eu tenho muitas pessoas da minha comunidade, mulheres de nível, que seriam excelentes associadas, mas o meu clube, onde eu me encontro hoje, não aceita mulheres. O que fazer numa situação como esta? Eu criaria um clube satélite. Pronto, aí a solução. Aí a solução, o clube satélite. Não adianta você querer brigar. Existem clubes que são assim, determinados em não aceitar mulheres. Muitas vezes provocado pelas próprias mulheres. Nós tínhamos um clube aqui no Ceará que se reúne 2 vezes por semana até, porque tem a reunião oficial e tem a reunião de companheirismo farrista. Agora, esse companheiro que quer indicar mulheres para o clube dele não está conseguindo, de repente ele pode até sair e montar outro clube também. Por que não o satélite, Roberto? Uhum. Hein? Por que não? Mas o clube dele não está apoiando, pelo que eu estou sentindo aí. Mas não tem outro clube? Ele pode buscar no outro clube. Sim, tem que procurar outros caminhos, né? E, de repente, até despertar nessas mulheres isso, né? Exatamente. Porque o que eu acho, Roberto, é que o clube satélite, quando existe essa barreira de entrada de mulheres, e às vezes é criado pelas próprias mulheres. Por exemplo, nesse clube que eu estava falando, eram as mulheres que não queriam deixar a mulher entrar. Entendeu? Algum companheiro tem alguma colocação a dizer sobre isso? Tem aí o governador Adalto, vou liberar o microfone. Pode falar, Adalto. De maneira breve, companheiro Carlos. Tá? Somente lembrar a todos o seguinte, tá?
Até tempos atrás, para você fundar um clube novo, você precisava de um clube padrinho. Hoje não mais. E justamente por causa desse posicionamento de resistência de algumas pessoas que se colocam como donos do clube e de querer estabelecerem regras que fogem os princípios e os conceitos de Rotary. O que Rotary fez com isso? Tá? Estabeleceu os clubes satélites que são mantidos sob a tutela de um clube que o cria, mas clubes novos não dependem mais do padrinhamento. Então, essas pessoas que querem se associar, vir até o Rotary, que são impedidas por pessoas que ainda são tomadas de vaidade e ciúme, tá? Já foi superado com a extinção da exigibilidade de um clube padrinho. Muito bem, muito obrigado, Adalto. Agora, nós já estamos na reta final, nós já passamos aí 1h e 20 minutos do nosso programa, ele sempre está baseado em 1 hora. Então, agora eu vou pedir as palavras finais, as considerações finais do governador Washington Calado e depois do nosso amigo Levi Madeira. É com você a palavra, Washington, suas considerações finais. Obrigado, Carlos, obrigado, Júlio, obrigado, Roberta, por esse espaço. E só deixar um recado, quando fala em número mínimo de 20, é porque hoje, um estudo que nós temos, 90% dos clubes que fecham são clubes abaixo de 20. Então, por isso, esse número também, que a gente trabalha bastante fortalecendo os companheiros adentrarem no Rotary. E agradecer realmente aos companheiros que esteve presente hoje. O Clube Satélite realmente é uma ferramenta muito boa. E quando a gente funda um clube com 8 pessoas, que é o mínimo, o Clube Satélite, é igual jovem que quando chega aos 16 anos quer dirigir um carro. Então, o Clube Satélite, com experiência de fundarmos aqui mais de 25 clubes satélites, 4.440 clubes satélites, esses que viraram todos os clubes, então, automaticamente, eles buscam realmente esse crescimento, chegar... E o mais interessante, o Clube Satélite não tem dono. Então, infelizmente, o que tem realmente enfraquecido a nossa instituição são, infelizmente, os donos de clubes que acham que sabem muito, os donos de clube que muitas vezes possuído por grandes vaidades que tem matado a nossa instituição. Então, o resultado realmente, quando tem essa situação, funde um novo clube ao lado, que eu tenho certeza que faz a diferença. E os maiores clubes que nós temos aqui em Mato Grosso são em cidades pequenas. Então, as cidades pequenas têm uma facilidade muito grande, realmente, de agregarem pessoas para buscar a necessidade que a comunidade necessita. Um grande abraço a todos, fiquem com Deus e o Rotary Conecta o Mundo. Com certeza. Agora, é com você, Levi. Eu quero agradecer ao Pedro Júlio Nosso, ao Carlos e à Roberta pelo convite, né? E sugerir a todos os clubes do Brasil para criarem o pódio que vai motivar muitos clubes de vocês. E dizer que qualquer clube que deseja o distrito adaptar esse cordel, né, para vocês, podem utilizar sem nenhum problema, né? Inclusive, eu posso até ajudar em adaptar alguma coisa para quem se interessar e nos procurar. Então, são duas coisas que podem motivar bastante o desenvolvimento do quadro associativo. O pódio, né, e um cordel desse, uma poesia e tudo, uma coisa diferente para realmente a gente alavancar esse quadro associativo. Muito obrigado a todos. Beijo. Nós que agradecemos, Levi. Muito obrigado pela sua participação, pela participação do governador Washington Calado. Agora eu quero passar também para as considerações finais para a companheira Roberta, em seguida para o nosso companheiro Júlio Lócio. Bem, primeiramente agradecer também o pessoal do Facebook, que hoje conseguimos bater um novo recorde. Nós alcançamos a marca de 80 mil pessoas. Estamos falando muito sobre o Rotary. Muito legal. E no próximo sábado, às 15 horas, é dia 22, que é véspera do aniversário de 115 anos da nossa organização. Nós teremos um programa especial onde falaremos sobre os 115 anos da nossa organização. As divulgações sobre esse programa serão colocadas amanhã já no ar. Então, aguardamos todos vocês para juntos, como numa festa de aniversário, no próximo sábado, às 15 horas, nós vamos celebrar os 115 anos do Rotary. Até lá!
Aguardamos vocês. É com você, Júlio Lócio. Meus queridos amigos, eu quero começar ou terminar agradecendo inicialmente a Roberta e ao Carlos, porque esse programa existe e nós falamos sobre Rotary porque nós somos uma tríade que amamos Rotary. E, evidentemente, a brilhante participação tanto do meu médico, meu amigo, querido Levi, que veio aqui e mostrou uma experiência vivida de sucesso do meu distrito, o Distrito 4490. E vocês vejam, uma das tônicas que o Levi utilizou foi exatamente a tônica da disputa. O pódio, um instrumento de motivação através da disputa. E isso funcionou. Todos nós somos jogadores. Ninguém gosta de perder. E, realmente, a satisfação de um presidente que chega ao primeiro lugar, que é reconhecido, é alguma coisa indescritível. E todos gostam disso. Foi alguma coisa que deu certo aqui, é a disputa. Por outro lado, cabeças jovens, como a do Washington, isso é muito importante para o Rotary, são ideias. Quer dizer, o Washington é a pessoa que segue Sócrates e não fala de pessoa nem de coisas, ele fala de ideias. E essa sua ideia dos 115, em comemoração, uma analogia à comemoração dos 115 anos do Rotary, é fundamental, é fantástica, é motivadora, porque é uma maneira dos clubes do 4440, que é o distrito, presentear a nossa instituição, que é o Rotary. E, evidentemente, eu não posso deixar de agradecer aqui a brilhante participação do Adalto, que eu tive o prazer e a honra de conhecer hoje, do meu querido amigo Gustavo, e do querido amigo também de longas batalhas, o Zago. Então, meus senhores, nós aguardamos vocês no próximo sábado, onde nós iremos mostrar algumas coisas sobre a história do Rotary. Entre elas, nós vamos mostrar para vocês a história da poliomielite. O que é que nós estamos dizendo de certo? O que é que nós estamos dizendo de errado em relação à poliomielite? Nós vamos falar sobre isso, é uma das coisas. Vamos fazer alguns insights sobre Fundação Rotária e sobre a história do Rotary e, evidentemente, estamos preparando alguns, quer dizer, a nossa equipe dos universitários está preparando uma bela apresentação de vídeos sobre a história do Rotary. Aguardamos vocês no próximo sábado, nesse mesmo bate-canal, nessa mesma bate-hora, ou seja, às 15 horas, nesse mesmo lugar. Um grande abraço. Até sábado. Bom, antes de encerrarmos, antes de finalizar esse nosso 15º encontro, que está sendo, esse programa está com muito sucesso, nós estamos recebendo muito feedback, o pessoal está vendo que é um conteúdo de valor. Se você que está nos assistindo tanto pelo Facebook, tanto aqui pelo Zoom, e gostou dessas nossas mensagens, desses nossos encontros, que compartilhe com os outros rotarianos, enfim, com a família rotária, para que mais pessoas tenham conhecimento desse conteúdo bacana que nós estamos trazendo, unindo aí, veja que bacana hoje, unindo Norte, Nordeste, Centro-Oeste, Sul do país, todos, né, no mesmo horário, aqui através desse programa, desse Zoom, dessa teleconferência, dessa videoconferência. E antes de finalizar, para nos ajudar aqui, vou lançar uma pesquisa, são apenas 2 perguntas, já lancei aí, peço que vocês respondam essas simples 2 questionários aí, 2 questões, para nos ajudar na melhoria desse nosso programa. Então, eu vou dar aqui alguns minutinhos para que todos possam preencher. Aproveito para agradecer a presença de todos aqui que estiveram. Sei que nem todo mundo consegue ficar esse tempo todo conectado. Muito bacana esse nosso encontro. Então, vou finalizar agora mais alguns segundinhos, 30 segundos de exposição. Vou finalizar a nossa pesquisa e vou
publicar aqui para vocês verem o resultado. Está aí, acho que vocês todos devem estar vendo o resultado da nossa enquete, o resultado do nosso questionário. E aproveito agora, então, para liberar o microfone de todo mundo, para que todos aí deem o seu tchauzinho e um bom final de semana a todos. Tchau, pessoal! Tchau, tchau! Bom final de semana! Sucesso!